Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero convidá-los de pé. Nós vamos dar início ao culto dessa noite. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado e nós queremos nessa manhã, nessa noite, render graças ao Senhor, independente, Pai, das circunstâncias. Nosso coração, ele deseja adorar o Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós entregamos a Ti esse culto. Amém. Perto quer estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos declarar mais uma vez: perto quero estar. Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 2, os versículos 19 ao 21. Segundo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Vamos continuar celebrando o nosso Deus. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar o caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inefável prazer é Jesus conhecer, é ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com todo fervor os seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém, irmãos? Que possamos, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, cada dia mais ouvir a sua voz e seguir o chamado dele para as nossas vidas. Amém? Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, declarando quão bom é estarmos aqui. Eu quero pedir para que você cumprimente a pessoa que está aí do seu lado. Vamos nos confraternizar nesse instante. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para
só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, como é bom poder descansar nos teus braços, como é bom poder confiar, Pai, que o Senhor tem guiado as nossas vidas debaixo da tua boa, agradável e perfeita vontade. E nós queremos, Pai, deixar de lado todos os nossos medos, aquilo que tem nos inquietado. Tome sobre si, Pai, a nossa ansiedade, Pai, de forma que possamos entregar de fato as nossas vidas por inteiro, Pai, a Ti. Fale aos nossos corações nessa noite, que sejamos, pela Tua palavra, instruídos no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente. Oremos, meus irmãos, pelas crianças, o culto infantil, mais uma vez pela palavra que Deus tem para o nosso coração, no coração delas, no nosso coração aqui, que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Pai de amor, abençoa as nossas crianças, abençoa as nossas vidas, fala conosco, que o Espírito Santo nos dê a sua palavra, nos ilumina para que possamos compreendê-la e nos auxilie para que possamos também viver conforme o Senhor nos fala. Louvamos o teu nome, te adoramos e nos colocamos perante ti para te ouvir, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós queremos refletir sobre o tema Somos valiosos para Deus. Deus nos trata com amor e dignidade, e Ele nos dá grande valor. Eu creio que o nosso problema somos nós mesmos, e muitas vezes não damos o devido valor segundo o que Deus nos valoriza. Não sabemos fazer a escolha certa, não sabemos definir o propósito certo e por isto não damos o devido valor como Deus nos valoriza a nós. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, e isso
é para nós algo muito importante, porque sendo sábios nós teremos entendimento e discernimento daquilo que verdadeiramente vale a pena. Então, o princípio da sabedoria é o respeito a Deus, o temor do Senhor. E o temor do Senhor, além de ser o respeito para com Deus, é sempre uma atitude de honra, de glória, de adoração a Deus. O reconhecimento de Deus como Deus da nossa vida. E a nossa submissão a Ele em viver de acordo com as suas orientações, a sua vontade. Assim, aprendemos e descobrimos o propósito da nossa vida. Ela é dádiva de Deus e ela funciona conforme a vontade de Deus, como Ele nos criou para viver. Infelizmente, muitas vezes a escolha da nossa vida são a nossa maneira de viver, ou viver a nossa maneira, em vez de viver a maneira de Deus, a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas escolhas quanto a nossa tendência natural, humana, terrena, ela sempre nos leva ao pecado e à morte. Porque somos imperfeitos, desconhecedores da verdade, ou nós não a sabemos por completa, não temos a visão do amanhã, como Deus vê a realidade, do presente e do futuro, e Ele conhece todo o passado, então tem toda a sabedoria e a capacidade de governar como Deus que Ele é. Então Deus nos ama e nos trata com dignidade, Deus nos dá um grande valor. E tudo que Deus faz é para que possamos pertencer a Ele, estar com Ele. Ele nos criou para sermos dele. Mas em função das nossas escolhas e dos propósitos que estabelecemos para a nossa vida, a maioria das pessoas estão fora do círculo da influência possuidora de Deus. Deus é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, mas Ele não está com quem não está com Ele. Deus não está com quem não o ouve. Deus não está com quem não se submete à sua vontade. E esta pessoa também não pode desfrutar da glória de Deus. Então Deus nos criou para que sejamos dele. E aqui o texto diz que Deus, Ele tem um princípio estabelecido a respeito daqueles que são dele. A palavra de Deus nos diz então, no verso 19, capítulo 2 de 2 Timóteo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É incompatível um relacionamento com Deus que dá lugar à iniquidade, ao pecado. Porque Deus é santo e Ele não convive com o erro. Ele não convive com o pecado. E uma das condições para estarmos vivendo com Deus e na presença dEle
E sermos dele é a santidade de vida. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que eu estou hoje me valorizando tanto quanto Deus me valoriza? Então, quando eu vivo uma vida justa, ou seja, uma vida correta, quando eu me santifico ao Senhor e procuro viver de acordo com a sua palavra, eu estou me valorizando. Posso não ser nada e nem querido pelo mundo, mas eu sou um grande valor para Deus, você é um grande valor para Deus, porque você prioriza a presença de Deus e a vontade dele na sua vida. E a palavra de Deus diz que o mundo passa e toda a concupiscência desse mundo, ou seja, toda a inclinação de vida que esse mundo vive, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, será que estamos nos valorizando tanto quanto Deus nos valoriza? Será que nós valorizamos o ato de Deus nos valorizar? Deus, irmãos, para mostrar o grande valor que temos, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. A palavra de Deus diz que ninguém tem condições de pagar pelo resgate da sua vida. É muito alto o resgate da sua vida. Mas Deus enviou Jesus para poder pagar o preço desse resgate. Jesus deu a vida dele por nós. Irmãos, a questão do relacionamento do homem ou do ser humano com Deus é o seguinte: todos merecem a condenação eterna, todos merecem a morte eterna, todos, sem distinção. Não há nenhum que não seja pecador, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus, por amor a nós, por nos valorizar, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quando eu creio em Cristo e entrego a Ele a minha vida como meu Salvador, eu estou reconhecendo o valor que Deus está me valorizando, mas eu estou valorizando o amor que Deus está demonstrando por mim. Eu estou valorizando Deus. Ou seja, eu estou reconhecendo o grande valor que Deus é e representa para a minha vida, como Deus, Criador, Senhor, sustentador e Salvador. Por isso que Jesus diz: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será também amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Deus enviou seu Filho para nos salvar, mostrando o grande valor que Ele está dando a cada um de nós. Mas Deus precisa ser o grande e exclusivo valor também da nossa vida. O reino de Deus. Ou seja, amarmos a Deus e sermos governados por Ele. Jesus, Ele comparou o reino de Deus, o relacionamento nosso com Deus, como uma pérola de grande valor. Ele disse que o reino de Deus
ou o reino dos céus, é semelhante a um homem negociante que encontrou uma pérola de grande valor. E mesmo vendendo tudo que possuía, ele não poderia comprar aquela pérola, embora o dono da pérola aceitasse como compra tudo o que ele possui. É a questão de Deus nos dizer, olha, se você quer viver comigo, se você quer que eu continue dando valor a você, se você realmente me valoriza, então negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie a este mundo, renuncie tudo que você tem, e então siga-me, para que você tenha um tesouro no céu. Então, negar a si mesmo, rejeitar esse mundo pecaminoso, é você fazer uma troca de valores terrenos por valores celestiais. É fazer uma troca de coisas passageiras por uma vida eterna. Então, o nosso valor, irmãos, ele vem do fato de Deus nos ter criado a sua imagem e semelhança. Deus, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O que significa ter sido criado a imagem e semelhança de Deus? Que Deus nos criou parecidos moralmente com Ele. Deus nos comunicou, através da criação, as suas qualidades morais. Quais são as qualidades morais de Deus? A santidade, a justiça, ou seja, uma vida correta, o amor, a verdade. Então, Deus nos deu do seu caráter, de nossa vida moral. Nos criou a imagem e semelhança de Deus. Criou para sermos parecidos com Ele. Em outras palavras, Deus, Ele nos criou como espelhos para refletirmos a sua glória. E esse é o grande valor que nós temos. Onde está o nosso erro? É não refletir a glória de Deus e refletir a nossa própria glória. E isso de uma forma abusiva, né? Porque o desejo de querer refletir a nossa própria glória ou ter o nosso sucesso pessoal e particular é o mesmo que dizer, eu quero ser um Deus ao lado do Deus existente. Ou seja, eu não preciso de Deus, eu posso eu mesmo ser o que eu quero ser, e eu quero ser igual a Ele, para mim mesmo. E essa tem sido a fórmula errada da humanidade. Viver em torno do seu próprio eu. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isso denota o valor que temos. Aonde está a desvalorização? Está numa vida pecaminosa, sem comunhão com Deus. O grande valor que se tem se perde. Por quê? Porque a nossa natureza deixa de refletir a glória de Deus para refletir uma vida em desaprovação e condenação por parte de Deus.
Em vez de sermos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos da ira ou filhos da desobediência. E o termo filhos de Deus significa para nós que nós continuamos parecidos com Ele. Nós refletimos a sua imagem e semelhança. Já a questão de filhos da ira significa que trazemos conosco uma natureza de julgamento punitivo por parte de Deus, porque a nossa vida é inadequada à imagem e semelhança com a qual Ele nos criou. Essa imagem e semelhança está quebrada, está partida, está desfeita por causa do pecado. Ser filhos da desobediência significa que a nossa natureza é uma natureza de rebeldia, não de amor e submissão a Deus, no conhecimento da sua vontade e vivência dela pela palavra de Deus, pela fé em Cristo, pela convivência com Cristo, pela fé, pela presença do Espírito Santo que vive e reina no coração do crente, para poder fazer essa ponte ou esse elo entre Cristo e o crente, e por meio de Cristo, o elo entre o Pai e o crente, como filho de Deus ou filha de Deus. O apóstolo Paulo, falando aqui a Timóteo, ele diz o seguinte: olha, numa grande casa, não existe somente vasos de ouro e de prata, existe vasos de madeira e de barro. Existe vasos para honra e vasos para desonra. Mas acontece que em relação a nós, Deus quer que sejamos vasos de honra, não vasos para desonra. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, lá pelo verso 7 em diante, ou antes um pouco, Paulo vai dizer o seguinte: porque Deus não nos criou para a imundície. Ou seja, Deus não nos criou para ficarmos no pecado. Ele nos criou para uma vida santa. E o que diz aqui a palavra de Deus? Se nós nos purificamos do nosso pecado, e é Deus quem faz isso em nós, mediante o sangue de Cristo derramado na cruz a nosso favor, então nós somos purificados e santificados e usados por Deus como vasos úteis. Mas se a nossa vida estiver na imundície do pecado, nós estaremos na contramão da vontade de Deus e não somos vasos santos nem vasos úteis, mas vasos para desonra. Então Deus, Ele nos purifica e santifica para sermos vasos de bênçãos, vasos de honra, vasos úteis. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. É uma vida purificada para sermos vasos de bênçãos. Ou seja, que através da minha pessoa e da sua pessoa, o nome de Deus seja honrado. E Ele possa ser refletido por meio da nossa vida, a imagem e a semelhança com a qual Ele nos criou. Ou seja, as qualidades morais de Deus sejam vistas através da nossa vida, do nosso viver. Mas eu digo para vocês uma coisa: isto só é possível por meio da nossa vida com Jesus. Só é possível pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós. Porque Jesus Cristo é nosso Salvador e Senhor, cremos em Jesus. Se uma pessoa não reconhecer seus pecados, não se arrepender deles, não entregar sua vida a Jesus,
não será capaz de viver uma vida de santificação. Não será possível ser purificado ou purificada para ser um vaso útil e de bênçãos nas mãos de Deus. Porque isto não é fruto ou resultado do esforço pessoal humano. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie ou conte vantagem. O fato que Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras, realizá-las é nosso dever, é nossa responsabilidade. Não realizá-las é um fracasso. Mas a nossa salvação está condicionada à fé em Cristo, mediante a misericórdia de Deus revelada a nós pecadores. Ele nos vivificou, diz Paulo lá aos Filipenses. Ele nos deu novamente vida, estando nós mortos em nossos pecados. Vasos sujos, mas Deus nos limpou com o sangue de Cristo, nos lavou com o sangue de Cristo, nos purificou e nos deu novamente vida por meio de Jesus, dando-nos o valor tão precioso com o qual Ele no princípio nos criou e nos destinou para uma vida de comunhão com Ele, para sermos dele e sermos uma bênção no seu reino. No que diz respeito à nossa vida pessoal, no que diz respeito à nossa vida como igreja, como povo de Deus, seja aqui nesta terra, ainda na nossa imperfeição, seja no céu. Deus nos criou para ser vasos úteis, vasos de bênçãos. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, vindo daí o grande valor que temos. E o fato de ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar, para nos perdoar e nos dar a salvação. E também, por meio de Jesus, do Espírito Santo, com a sua palavra, nos limpando e purificando de todo o pecado, de toda a injustiça, para sermos um vaso de bênçãos nas suas mãos. Irmãos, o grande valor que devemos ter diante de Deus e para com Ele, o valor que Ele nos valoriza, está no fato de que devemos viver conforme o propósito de Deus. Não devem ser nós mesmos a escolher o tipo de vida que vamos viver. Nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. A verdade revelada por Ele na pessoa de Cristo, que é a imagem visível, não apenas das qualidades morais de Deus, mas sendo Cristo propriamente Deus habitando conosco, com as qualidades que só Ele possui, de onipresença, onipotência, onividência, onisciência e de amor perfeito, tudo perfeito, justiça perfeita, santidade plena, total. Então precisamos de ver em Cristo o modelo exato da vida de grande valor para a qual Deus nos criou e nos valoriza. Ao mesmo tempo que devemos viver de acordo com os dons e propósitos que Deus nos chamou para ser bênção no seu reino.
Graças a Deus, nenhum de nós poderemos fazer todas as coisas que devem existir e serem feitas nesta vida ou mesmo na eternidade. Mas Deus deu um dom, uma capacidade especial, espiritual, para cada um de nós, como propósito da nossa vida, para sermos bênçãos, para honrar a Deus com a imagem e semelhança que temos dele, para glorificar a Deus, porque Ele é o Deus eterno e Senhor da nossa vida, e para que possamos viver uma vida participativa com Deus. O fato de podermos viver uma vida cujo propósito é exatamente aquilo que Deus quer que vivamos, a palavra de Deus diz que isso é participação na natureza divina. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, trazemos conosco agora as mesmas qualidades morais de Deus. Então devemos viver conforme o propósito de Deus. E aqui está escrito que Deus conhece aqueles que são dele. E aqueles que são dele procuram viver uma vida justa, ou uma vida de retidão. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, viver com Deus aqui é a garantia e a certeza de poder continuar vivendo com Ele na eternidade. A vida que vamos viver com Deus na eternidade é a mesma vida de Cristo que devemos viver aqui. Só que enquanto nós estamos aqui, nós ainda estamos na imperfeição da nossa vida terrena. Mas Cristo é a vida perfeita que devemos possuir. Por isso, como crentes em Jesus Cristo, ou como cristãos, a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, chegar ao pleno conhecimento dele, para a gente poder ter o mesmo nível da qualidade de vida de Cristo, ou a estatura completa de Cristo, que nós vamos atingir nos céus. Não podemos ignorar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo para conosco. Mas, sobretudo, devemos reconhecer o grande valor que Deus tem dado para cada um de nós. Somos valiosos para Deus. Deus se importa e Deus se inclina em trabalhar a nosso favor. Ou seja, nossa salvação, nosso aperfeiçoamento em Cristo, nossa glória com Cristo, Deus tem preparado novo céu e nova terra para nos dar. Ou seja, Deus tem reservado o paraíso que foi perdido, restaurado para nós. Não mais um paraíso onde será possível pecar, mas aonde o pecado jamais vai encontrar lugar. Porque Deus definitivamente vai fazer separação do que é justo e do que não é justo, do que é perfeito e do que não é perfeito. Deus vai fazer essa separação definitiva. O diabo e todos os demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas aqueles que são de Deus,
cujas vidas são santas e úteis e bênçãos, como vasos de bênção nas mãos dele, receberão a coroa da vida, a vida eterna. Viverão e reinarão com Cristo para sempre. Então precisamos valorizar a nossa pessoa vivendo uma vida segundo o caráter de Deus, vivendo o reino de Deus como prioridade na nossa vida, honrando e glorificando a Deus. Isso é dar valor ao valor que Deus nos dá valor à obra de Deus na nossa vida, honrar a Deus valorizando e podendo desfrutar da vida plenamente feliz e eterna. Agora, irmãos, disse o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, agora nós conhecemos em parte. Agora nós vemos tudo como num espelho embaçado. É engraçado, né? Porque quando você chega diante de um espelho, você vê sua imagem nítida, perfeita, né? Se o espelho é um bom espelho, né? Mas naquele tempo do apóstolo Paulo, o espelho era um espelho de um bronze polido, né? Você não tinha uma imagem nítida, perfeita. Então, agora, nós vemos tudo como num espelho embaçado. Mas nós um dia vamos vê-lo como ele nos vê. Nós seremos como ele, em seu caráter perfeito, em sua glória plena. Porque dentro das prerrogativas da vontade de Deus para a nossa vida, refletiremos a glória de Cristo que nos foi dada em sua salvação para nós. Você tem se valorizado como um servo de Deus, como uma serva de Deus? Você tem se valorizada? Você tem valorizado o Evangelho de Cristo e o reino de Deus na sua vida como a pérola de grande valor, o tesouro mais valioso do que tudo? Você tem dado este valor? Quando você convive com as pessoas no seu dia a dia, elas podem ver a glória de Cristo na sua vida, ou seja, a imagem, a semelhança de Cristo em você. Que testemunho você está entregando para as pessoas, seja por palavra, seja por comportamento? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta, porque ela expressa a vontade de Deus para a nossa vida e revela a própria pessoa de Cristo como a verdade. Que o irmão e a irmã possam se dar o devido valor como um vaso útil, um vaso santo, um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. E se porventura você escapulir, porque Deus não vai lidar com você na sua liberdade de escolha, e você cair ou trincar ou quebrar, volte a estar nas mãos de Deus, para que Ele faça de você sempre uma pessoa santa e com uma nova vida em Cristo. Não é o caso de Deus pegar os cacos para juntar os pedaços, Ele faz de novo. Mas é preciso permanecer nas mãos de Deus como um vaso de bênçãos, vaso de honra, irmãos, vaso útil de honra, não um vaso qualquer lá na grande casa, não um vaso para as imundícies do pecado, mas um vaso de honra e de glória
com Deus. Valoriza isso, valoriza a sua fé, valoriza o seu relacionamento com Deus, valoriza a sua comunhão com Cristo através da igreja, valoriza a palavra de Deus na sua vida, mesmo que isso resulte na oposição do mundo a você. Mas seja um vaso de bênçãos, seja um vaso de grande valor para Deus, porque Ele vai guardar você, Ele vai cuidar de você. E toda aflição e tribulação que você possa passar na sua vida, compare isso como um meio de purificação que Deus vai estar aperfeiçoando a sua vida. Porque um vaso de ouro ou um vaso de prata, ele tem que passar pelo fogo para ser refinado. Então passamos por aflições, passamos por problemas, mas Deus está trabalhando a nossa vida para que ela seja completamente parecida com Ele na pessoa de Cristo. Lembre-se disso. Não esmoreça em sua fé. Não contradiga a palavra de Deus. Não seja rebelde ao agir de Deus na sua vida. Ame a Deus. Busque a vontade dEle. E seja um vaso útil de grande valor nas mãos de Deus. Ele ama você. Ele cuida de você. E Ele cuida da sua dignidade com Ele. E Ele, o nosso Deus, nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, nosso Pai Celestial, em nome de Cristo, te agradeço por nossas vidas e pelo grande valor que o Senhor tem dado a cada um de nós, enviando Jesus para nos salvar, santificando a nossa vida para que ela seja pura e útil, como vaso de honra nas tuas mãos, no teu reino. Usa a nossa vida, Pai, com os dons que o Senhor nos deu, usa a nossa vida para cumprir a tua vontade e nos ajude a sempre sermos dispostos a dizer ao Senhor: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Abençoa, Pai, cada um de nós, abençoa a tua igreja, abençoa cada família que faz parte dela. Guia, Senhor, os nossos passos e seja honrado e glorificado na nossa vida. Santifica-nos e nos dá uma vida cujo coração seja igual ao teu. No nome de Jesus eu oro. Amém.